Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, o vídeo de hoje é interessante, ó. O vídeo de hoje eu vou plagiar, estou plagiando o título de um outro canal quando ele coloca lá, abre aspas, se eu não pagar a maçonaria, fecha aspas. Se eu não pagar a maçonaria, fecha aspas. Você vai gostar desse vídeo. Mas antes, eu prometi a vocês fazer um vídeo 2 sobre questão de justiça maçônica. Eu acho que não há mais necessidade, porque o primeiro vídeo ficou bem mastigadozinho, né? Eu mostrei como funciona o contrato social de várias potências maçônicas aqui na geografia do Brasil, né? Os sistemas federativos, os sistemas estaduais, né? Cabe só você seguir o seu contrato social, fazer valer o seu contrato social e a recíproca do que consiste a presunção de inocência e o contraditório. Mas deixa eu só dar um adendo aqui, que eu não disse nesse vídeo, né, de justiça maçônica. O interessante é o seguinte, no contrato social de quase todas as potências maçônicas aqui na nossa geografia, de quase todas, é só você buscar aí o seu contrato social. No contrato social de disciplina maçônica, quando se constitui um tribunal maçônico, na primeira instância, olha só o que acontece. Você, de certa forma, você fez todos os trâmites, né, legais. Você redigiu uma acusação, né, sobre a pessoa, seu algoz, seu inimigo. Já foge do que consiste fraternidade, né? Como é que eu posso ter um inimigo que é meu irmão, que eu jurei auxiliar o meu irmão na medida do possível, etc. Ou seja, aquela coisa que a gente fala de maçonaria que eu posso até dizer que é um tanto utópico, né? É complicado. Então você ali preparou, redigiu a tua acusação, apontou os pontos, né? Pegou de fato provas comprobatórias, escrita, narrada, ou seja, de fato uma denúncia dentro de um inquérito não diferente policial. Você tem as provas comprobatórias. Apresentou ao promotor da loja, o procurador da loja, o orador acatou a denúncia e formou-se um tribunal maçônico, né? Segundo o contrato social de várias potências, incluído a GLUMB, né? Que temos no nosso contrato social, nosso código de disciplina maçônica, aonde tem que pegar mestres maçons da jurisdição imparciais para que forme ali o tribunal, pelo menos com quórum de 7 mestres maçons, e aí chama o réu, né, o acusado, faz toda a denúncia, juntamente dando a correlata da recíproca ao contraditório, a presunção de inocência, ele vai se defender. Nesse momento que ele se defende, ou ele tem um advogado que ele pode ortogar, ou ele se autodefender, é um direito dele, segundo o contrato social. Naquele momento ali, olha como é interessante maçonaria, olha como é interessante. Você pode estar acusando o cara de tudo quanto for. De bandido, de prostituto, de pedófilo, de caralho a quatro, desculpa a minha expressão. Mas naquele momento ali, daquele tribunal, se for constituído o tribunal, né? Se for constituído o tribunal, se o grão-mestre não usar da sua persuasão pessoal, se ele não for um ditador, se ele respeitar o seu contrato social, porque devera ser assim, o grão-mestre tem que respeitar. A Constituição está acima do grão-mestre, nem assim que diz aqui na nossa República Federativa, que a Constituição está acima de todos os poderes. Na maçonaria também não é diferente, a Constituição está acima do grão-mestre. Se a instituição tem uma Constituição, então a Constituição deve estar acima do grão-mestre, o contrato social deve estar acima do grão-mestre. O grão-mestre que usa da prerrogativa ditatorial de tomar a posição segundo petição isolada, sem tramitado e julgado, ele é ditador. Ele é ditador e morreu Maria Preá. E aqui eu prego contra esse sistema autocrático, esse sistema onde o poder é centralizado. Se você vive aí e se você vive feliz, aqui na GLUMB não. A gente respeita o nosso contrato social. E naquele momento, daquele julgamento lá, sabe o que acontece? Se o indivíduo, aquele argoz seu, aquele cara que você repugna, que você vai se posicionar, pô, se esse cara aqui ficar, eu saio. É um direito seu. É um direito seu. É a sua escolha, é liberdade, né? Se esse cara aqui ficar, eu saio.
né? Eu já vi muito isso. Eu estava uma vez na grande loja por causa de motivo. Isso, fato. Eu acho até que o meu irmão, aquele meu irmãozinho, tu lá lembra disso, né? Aquele meu irmãozinho, não vou citar o nome dele aqui, mas ele sabe com quem eu estou falando. Aquele meu irmãozinho, né? Que um dia dizia que me amava, que estava junto nessa ideia, que lutaria pela maçonaria liberta, etc. Não sei se ele lembra que teve um momento que um dos irmãos tinha ideologias políticas diferentes, né? Tinha um irmão no tempo da primeira eleição do Bolsonaro, contra o PT, e o irmão se posicionou como bolsonarista e tal, e o irmão chegou na loja e jogou: olha, eu só fico nessa loja se você tirar o irmão. E aí o venerável nos procurou uma orientação. Falei: cara, é só tu fazer o Tribunal de Justiça, cara, não tem pra onde correr não. E aí vai ser tramitado e julgado. Não chegou nem ao ponto, porque o irmão, né, que pediu para que o irmão saísse, pediu desfiliação da loja e foi para outra, para você ver o cúmulo do absurdo, né? Então é desse jeito que funciona. Mas se chegar à conclusão de um tribunal maçônico, esse indivíduo que você considera como argoz, que você se posicionou dizendo, até foi tendencioso em dizer que só fica na loja ou fica dentro da instituição, se ele sair, ele pode fazer o seguinte: se ele lê o contrato social, se ele está atuante, né, dentro do que consiste o conhecimento, do que consiste o contrato social, ele pode simplesmente dizer assim: meus irmãos, abriu o coração, meus irmãos, eu peço perdão, peço desculpa de tudo que eu fiz, de tudo que eu falei. E se ele direcionar a fala ao acusador: meu irmão, você me perdoe, meu irmão, me perdoe. Pelo amor de Deus, eu prometo não me repetir meus erros, eu prometo não agir dessa forma. Sabe aonde está a obrigatoriedade do venerável mestre, segundo a petição do acusado? Sabe o que consiste o contrato social? Leia o seu contrato social, leia o contrato social da grande loja, leia o contrato social do Grande Brasil, leia o contrato social da Glumb, leia especificamente o Código de Disciplina Maçônica. Naquele momento ali de retratação do acusado, o venerável mestre tem a prerrogativa de fazer o seguinte: bater o malhete, encerrar a sessão e dar por perdoado o irmão. O irmão está perdoado, literalmente. E se persistir a acusação da parte do acusador, a coisa muda. Quem passa a ser réu agora, é o acusador e não o acusado. É assim que funciona dentro de uma instituição maçônica séria, que respeita o seu contrato social e que não permite o autoritarismo da parte do grão-mestre. Mas vamos lá para o tema do vídeo. Falei em 8 minutos. O tema do vídeo é, como falei, né? Você paga a maçonaria? Se você pagar a maçonaria, meu irmão, aí eu vou te dizer com toda sinceridade, com meu coração, com bastante amor, você é a pessoa mais ignorante do que consiste a temática maçônica. Se você paga a maçonaria, Pensa aí um pouquinho, você paga a maçonaria? Já eu não estou entendendo nada, cara. Aí você fica assim: macho, eu acho que eu pago a maçonaria, Se você pagar a maçonaria, depois desse vídeo aqui você vai dizer: rapaz, eu não vou pagar mais a maçonaria. Eu vou pagar aquilo que já... Vou continuar pagando aquilo que já está falando. O nosso canal é desmistificar e trazer evidências para vocês, meus irmãos. Trazer, de fato, a verdadeira vivência maçônica. Deixar você ciente do que consiste a maçonaria. Então, se você paga a maçonaria, você é uma pessoa altamente... sem conhecimento, totalmente fora do que consiste a temática, no sentido do que consiste a universalidade da maçonaria. Porque se você paga a maçonaria, se você está pagando a maçonaria, você tem que ser atribuído de todos os direitos maçônicos. Todos os direitos maçônicos. Porque a palavra maçonaria, ela é universal. Ela não é especificada em nenhum termo físico de contrato social, jurídico. A maçonaria é uma palavra, ela não tem registro. Ela não é patenteada. Então você não paga a maçonaria. Você paga ao sistema denominacional. Você paga pelo sol que te alumia?
Você não paga. Você paga pelo ar que você respira? Você não paga. O sol que alumia a humanidade sobre os justos e os injustos é patenteado? Alguém tem exclusividade sobre esse sol? Assim é a maçonaria. Então você não paga a maçonaria. Você paga os sistemas denominacionais que leva consigo, como pessoa jurídica, a maçonaria. Coloca lá no seu contrato social, quando registra o seu contrato social, que é uma instituição com denominação maçonaria, mas não a ideia. Então você paga esse sistema denominacional. O que temos de sistemas denominais maçônicos aqui no Brasil? Nós temos aí catalogado mais de 230 sistemas maçônicos, né, que se denomina maçonaria. E você paga a sustentabilidade desse sistema. Se você pertence a um sistema denominacional com a gramatura Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará, então você paga esse sistema, você paga essa pessoa jurídica. Até porque começa-se no micro. Se você observar, quando você paga a tua mensalidade, a tua loja no teu micro, o que vem lá especificado? O pagamento, a loja, Augusta Respeitável Loja Simbólica e etc, etc, etc. Está lá especificado, não está a maçonaria. Não diferente quando vai-se para o macro. Quando a grande loja emite o boleto para que a loja pague a mensalidade dela para manter-se jurisdicionada, está lá. Grande Loja, Grande Oriente Ceará, Grande Oriente do Brasil. A Glumb não tem porque não existe repasse na Glumb, certo? A questão de pagamento é exclusivo para a loja se manter as suas responsabilidades, os seus gastos pessoais, entendeu? Até então, a Glumb nacional não tem repasse, então a gente não tem emissão de boleto. Se alguns estados da Glumb estão tendo repasse, é um direito estatutário da própria Glumb, porque a Glumb dá soberania ao estado, ok? Aqui no estado do Ceará ainda não há repasse das lojas para o estado, não há repasse da loja para o estado. Mas em São Paulo eu acredito que já haja, entendeu? Mas a Glumb nacional, enquanto estiver sobre os nossos auspícios, sobre a nossa responsabilidade, não recebe repasse nem das lojas e nem do estado. Eu já falei para vocês bem claro aqui nos meus vídeos, falei pessoalmente para alguns irmãos que eu disse o seguinte: meu amigo, sinceridade, eu não me corrompo com R$1.000 não, de maneira nenhuma. Mas se eu administrar 50 milhões, sou sincero com vocês, 50 milhões ali, eu tendo a prerrogativa, sem ser questionado como administrar esses 50 milhões, meu amigo, pode ter certeza, não sou hipócrita não, pode ter certeza que pelo menos uma parcela ali vai para o meu bolso. Isso não quer dizer que eu faria, por isso que eu evito isso, porque eu sou ser humano, eu sou sujeito à corrupção. Pode ser certeza, eu não sou aquela abundância de honestidade. Por isso que eu não quero, na minha gestão, repasse para a grande loja nacional. Não existe repasse. Se um dia você ouvir de um membro de um estado dizer que repassa para a Glumb nacional, me procure que eu entro com prerrogativa em dizer, desmitificando e pedindo a correlata ao contraditório. Pode ter certeza disso. Bem, então meus irmãos, a questão é muito denominacional, né? Então você paga para fazer parte, né? Parte de uma denominação, que traz consigo a gramatura maçonaria. E, de certa forma, vamos adentrar mais nessa questão. Como maçonaria é uma ideia, como você pagaria para ser o que você é? Você se considera uma pessoa altruísta? Você considera uma pessoa benevolente? Você considera de fato uma pessoa fraterna? Você pediria hoje, no sistema denominacional, para que você, de certa forma, numa emergência que ocorresse e que acontecesse, você fosse fadídico naquele momento, de uma pessoa bater na tua porta e precisar da tua ajuda, pelo menos para alimentar-se naquele dia, você primeiro ia pedir permissão à tua denominação maçônica para que ela envie um boleto para você fazer o bem? Então maçonaria é isso.
A maçonaria é fazer o bem sem olhar quem. Então você paga para fazer isso. Você primeiro ia deixar aquela pessoa ali esperando, morrendo de fome, ia ligar para o teu venerável mestre ou para o teu tesoureiro para que ele envie um boleto para que você pague para fazer o bem àquela pessoa, para alimentar aquela pessoa. Você vai fazer isso? Ou você, pela sua benevolência, pelos seus sentimentos, pela sua vivência de altruísmo, pela sua vivência de fato de um maçom que consiste, que esteja mesclado a ideia que seja maçonaria, você faria o bem automaticamente por voluntariedade. Então isso é maçonaria. Por isso que nós usamos no meio maçônico que existe muitos maçons sem o avental, não é isso que nós escutamos sempre no meio maçônico? Aquele indivíduo, cara, tem todas as virtudes de ser maçom, é um verdadeiro maçom sem avental, enquanto você aqui que usa avental não tem praticado o que consiste a verdadeira maçonaria, que é amarmos uns aos outros, sermos fraternos, mas você precisa, porque é uma coisa inerente dentro do homem, isso é natural, a questão exclusiva, é natural, é da vaidade do homem se sentir dentro de uma casta ariana, dentro de um sistema onde ele exclui as outras pessoas. Enquanto a maçonaria, que você não precisa pagar, ela une os irmãos como verdadeiros irmãos. Pelo contrário, o sistema denominacionais maçônico nos separa e nos deixa distante, porque hoje vivemos um sistema falido, denominacional, onde se prega a questão de excluir aquele que um dia você disse: eu te amo, meu irmão, mas hoje sequer você me dá um bom dia. Te amo sem te conhecer.